Oi, gente, seja bem-vindo à nossa segunda aula. E se você não assistiu a primeira, volta lá na playlist, assiste a primeira para dar continuidade nessa daqui que é o nosso segundo passo, isso mesmo. E aí nós vamos falar hoje sobre como vencer a ferida da rejeição. A partir de uma identidade bem definida, uma identidade bem clara. Como que eu posso vencer aí essa questão de orfandade, que muitas vezes é o que está me atingindo? Mulher, nós estamos hoje aí na nossa segunda aula desse conteúdo maravilhoso que eu estou trazendo para você ter clareza sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida. Questões aí sobre a nossa identidade, como de fato vencer essa ferida da rejeição e compreender como que a orfandade ela impacta a nossa vida. Você vai entender porque hoje nós mulheres estamos tão estressadas, tão angustiadas, tão ansiosas. Por que nós nos sentimos tão distantes, muitas vezes, da nossa verdadeira identidade? Por que muitas vezes nós nos sentimos infelizes, como se tivéssemos um vazio gigante dentro do peito, um buraco? Porque muitas vezes nós estamos insatisfeitas com o que nós somos insatisfeitas muitas vezes a partir da nossa identidade, não só como mulher, mas também como esposa, como mãe, como mulher, olhando na perspectiva aí de filha de Deus. Quantas vezes nós nos vemos distante de qual é nosso papel, de qual é a nossa identidade, de qual é a nossa real essência. E um aí desses principais motivos para que isso aconteça é a ferida da rejeição, que está estreitamente ligada com a ferida da orfandade. Isso mesmo, a quebra de paternidade. Paternidade não significa ser apenas de pai, pode ser pai ou mãe. Mas eu vou aprofundar isso daí com vocês mais para frente. Então, mulher, se prepara. Quem assistiu o vídeo número 1, escreve aqui para mim. Eu assisti o número 1 e fez sentido para mim. Consegui identificar algumas coisas na minha vida. Se você não conseguiu compreender, coloca aí, mas eu acredito que você já teve aí um start na sua mente, porque eu recebi algumas mensagens no meu privado falando: Silviane, nunca tinha percebido as coisas dessa forma. Comecei a fazer terapia com você, eu não imaginava que seria desse jeito. Mas se você está assistindo esse vídeo, se prepara porque hoje vai ser mais profundo ainda do que a aula anterior. Porque eu quero honrar a sua vida, eu quero honrar a sua presença aqui. Eu vou recapitular um pouco sobre ontem, tá? Ontem nós falamos sobre todos os ambientes familiares, aqueles ambientes disfuncionais. Aquilo que de fato muitas vezes acaba preenchendo em nós, fazendo na gente feridas. Deixando em nós questões amarguradas e ruins que fazem nós repetirmos na nossa vida adulta. Eu falei aí de uma forma muito rápida para você ficar ligada, e eu falei sobre 4 principais ambientes familiares, que são os pais autoritários, aqueles pais que só servem para dar bronca, aqueles pais que você só percebe mesmo um contato, você só tem um contato quando é para dar aquele tapa, aquela palmada, aquele empurrão, chega para lá, mas não tem proximidade. Também falei sobre os pais permissivos. Tudo acaba em pizza, são os melhores amigos dos filhos, mas não colocam limites e não dizem de fato até onde eles podem ir. Também foi falado sobre os pais ausentes, os pais que muitas vezes estão presentes fisicamente aí dentro da sua casa. Estava lá dentro da sua casa, você lembra do seu pai, você lembra da sua mãe, mas eles não estavam ali cumprindo a função deles. De fato, dando propósito, dando direcionamento, dando proteção, dando provisão dentro do lar. Dando um direcionamento, muitas vezes era só de corpo, mas a mente estava longe. Falei também sobre pais negligentes, aqueles pais que também falam uma coisa e agem de outra forma. E aí eles vão aos poucos gerando uma confusão mental na cabeça da criança. E talvez você tenha tido pais assim, onde muitas vezes eles não te deram a atenção que deveria, eles não serviram e te deram direcionamento de vida de acordo com o próprio exemplo, com o propósito que Deus tinha dado a eles, como tarefa, como papel, né, de pai, de mãe. E talvez você tenha vindo desse ambiente e você recebeu ali no finalzinho uma tarefinha que eu dei para vocês.
Eu acredito que aquilo ali também trouxe bem clareza para você identificar qual que era ali o seu ambiente familiar. E hoje eu tenho muito mais coisa para vocês. Bom, ontem foi aí uma degustação para você iniciar esse processo de conhecimento, mas hoje eu tenho certeza que vai virar mais uma chavinha aí na sua mente. Tem bastante coisa aqui para você, mas não se preocupe, porque eu tenho certeza que vai fazer grande diferença na sua vida, certo? Vai lá, pausa esse vídeo, pega seu copo com água, pega sua caneta e anota. Toda vez que alguma coisa fizer sentido para você, comenta aqui. Que eu consigo perceber que isso tem sentido mesmo, que é importante para você, para que eu possa trazer mais coisas para você. Como que eu posso vencer essa ferida da rejeição e da orfandade? Mulher, a imagem que nós temos dos nossos pais acaba servindo de base para tudo, para tudo. Presta atenção. Quando nós somos criança, nós não temos a nossa racionalidade formada totalmente. O córtex pré-frontal não está totalmente formado. Por isso que criança sente as coisas com muita intensidade. Então você, quando era criança, por mais que você diga assim, ai Silviane, mas isso faz tempo. Sim, faz tempo, mas tudo isso fica registrado em nós. Tá conseguindo me compreender? Por exemplo, você lembra o que você comeu ontem? Se você comeu aquela pizza gostosa, você lembra exatamente tudo que tinha lá? Exatamente tudo, todo o tempero que eles colocaram. Você sabe o que tinha naquela pizza? Quem que fez? Você sabe todos os ingredientes? Por mais que você tenha comido aquela pizza e você tenha colocado um tempero, você sabe que você colocou ali uma farinha, muito provavelmente você não tem consciência de todas as coisas que tinha ali. Porque aquela farinha ela é composta por vários nutrientes, o qual talvez você não sabe qual nutriente tinha naquela farinha. Esses nutrientes estão passando pelo seu organismo e está nutrindo ou desnutrindo o seu corpo. Você querendo ou não, você lembrando ou não, tendo consciência ou não. Essa é a questão. E na nossa infância, a forma como nós somos criadas, como nós somos moldadas, ela interfere na nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas. E isso independente se você tem consciência ou não, se você sabe ou não, independente se você lembra ou não. E isso traz consequências. E é sobre isso que a gente precisa trazer para a consciência, para a gente perceber como mudar isso. Porque senão você vai continuar sofrendo por coisas que você não faz nem ideia do que seja, compreende? Então o principal objetivo que eu tenho é abrir os seus olhos. Toda a forma de interpretar as coisas, ela vem a partir do nosso primeiro contato com os nossos pais. A gente não tem essa racionalidade. Quando nós somos crianças, nós não entendemos as coisas como seres racionais, como nós estamos agora na vida adulta. Quando nós somos crianças, nós temos apenas a amígdala cerebral dentro do sistema límbico. E essa amígdala é responsável pelas nossas emoções. Tudo aquilo, absolutamente tudo aquilo que você vive, aquilo é de fato registrado na sua memória emocional. E isso vai vir à tona hoje na sua vida, não em forma de lembrança muitas vezes. Muitas vezes isso vai vir em forma de raiva, de ira, explosão, ansiedade, crises de ansiedade, síndrome do pânico, de se sentir rejeitada a todo momento, de se sentir mal amada, de se sentir insuficiente, de escassez tanto financeira como na vida, em qualquer outra área da vida. E isso vai vir em forma de emoções. Então, o que você passou na infância, não necessariamente você vai lembrar. Muitas vezes você não lembra, porque são traumas, inclusive. Mas você vai viver isso pelo teu emocional. É isso que você precisa entender. É isso que eu quero que você perceba. Preste atenção, a imagem que você tem das coisas a partir da sua infância acaba sendo distorcida, porque a primeira forma que você entende o mundo à sua volta, vamos imaginar o seguinte: uma mulher grávida sofre um acidente, e essa mulher, ela tem um impacto nesse acidente. Vamos supor que ela estava andando por uma rua, e aí ali essa mulher foi puxada, ela foi jogada no chão, e ela sofreu um assalto, ela sofreu um trauma. Enquanto essa criança está dentro da barriga, todas as emoções que essa mãe sentiu já passou para ela. Entende? E isso começa ali a partir da terceira, quarta semana. Você sabia disso? Todas as emoções que essa mãe sentiu, de alguma forma, passou para ela. E a criança, ela é autorreferente. Todas as coisas que acontecem, ela acha que é contra ela. Ou ela tem que resolver.
Por isso que muitas vezes, quando a gente é pequeno, a gente quer salvar os pais, a gente quer salvar o casamento dos pais, a vida financeira deles. Então presta atenção, se essa criança estava dentro da barriga da mãe, quando ela foi assaltada, ela foi jogada no chão, ela se machucou, essa criança ficou em pânico, ela ficou em pavor, porque ela acreditava que era contra ela, e ela precisava se defender, mas não tinha como, ela estava presa dentro da barriga, você entende? Ela só sabia que estava em perigo, ela não sabia a situação que estava acontecendo do lado de fora de onde ela estava, porque ela estava dentro da barriga, mas aquela sensação de angústia, de medo, de pavor, o sentimento, sabe, de impotência foi registrado em algum momento nessa criança, e aquele registro emocional ela carrega para a vida dela. Ela foi congelada exatamente naquele momento. Ela vai nascer, ela vai crescer, mas em algum momento da vida adulta dessa criança vai haver um gatilho. E esse gatilho ele pode vir a partir do quê? A partir de um cenário que a mãe memorizou naquela época, pode ser, por exemplo, uma árvore, a rua, o cheiro do ambiente, se era um lugar que tinha restaurantes, pode ser que tinha cheiro de comida. Vai sentir tudo isso que a mãe sentiu e essa referência de local também, tá? Porque foi feita uma associação do ambiente onde essa mãe sofreu o assalto com a sensação, efeito do assalto em si. Compreende? Então aquela criança vai levar isso para a vida. Ela vai crescer e em algum momento, diante de algum cheiro, uma imagem, uma voz ou uma situação, quando alguém chega próximo ou está no meio de muitas pessoas, o gatilho dispara. E essa pessoa já adulta ou criança, né? Porque crianças pequenas têm ansiedade também, independente da idade, aquele gatilho foi disparado. E se foi disparado, ela vai começar a passar mal e não sabe nem do que ela está passando mal. Compreendeu? Então perceba, quando você está triste, o seu filho ou sua filha, ele chega perto de você. Ele é mais carinhoso, vai querer te agradar. Por quê? Porque é autorreferência. Essa criança acredita que é tarefa dela te fazer feliz. Essa construção faz com que a criança tenha uma imagem de que o mundo é assim. Então imagina o seguinte, se o primeiro contato que o pai e mãe que você teve foi de pais agressivos, de pais completamente explosivos, ansiosos, abusivos, coladores, narcisistas, o que você vai perceber? De que as pessoas todas são assim. Porque se o meu pai e a minha mãe sempre viveu dessa forma, mentindo para mim, mentindo em tudo, fazendo joguinhos de manipulação, imagine as outras pessoas. Você começa a ter uma imagem distorcida do mundo, você começa a ter uma imagem distorcida das pessoas, de si mesmo, inclusive de Deus. O que acontece? Acontece que a forma como você vê Deus, você vê todo o resto. E a forma como você vê os seus pais, você acaba vendo Deus. Vamos imaginar que você foi construir um negócio e você tinha uma amiga. E essa amiga, Maria, e ela chegou para você e falou, olha, Regiane, eu quero muito entrar no negócio com você, você também quer, né? Vamos fazer junta? Vamos nós duas ali tocar essa loja, vender esses perfumes? E aí a Regiane fala, sim, vamos fazer isso então. Ok, então vamos fazer o seguinte, você cuida da parte dos lanches, dos perfumes e independente do que seja a loja. E aí a Maria diz, tá bom então, a Regiane vai lá, compra perfume, toca a loja de perfume, se for de lanche, toca a loja de lanche. E a Maria vai lá e gerencia esse dinheiro, ela guarda esse dinheiro. Ela cuida do financeiro. E a Regiane lá, trabalhando. Aí chega um momento que a Maria olha e a Regiane fala para Maria, né? Maria, eu queria saber como que tá as questões financeiras. Já passou aí 3 meses e nós tínhamos combinado que esses 3 meses a gente apenas colocaria dinheiro no negócio e reinvestiria esse negócio, para que depois ela começasse a dar lucro. E eu preciso saber como que as coisas estão. E aí, a Maria começou a enrolar a Regiane. De repente, a Maria some. A Regiane vai atrás e percebe que, na verdade, a Maria não apenas tinha desviado dinheiro, como tinha feito empréstimo, várias coisas no nome da Regiane. Ela desapareceu do mapa. A Regiane não só teve um rombo na empresa, falência, e também precisou pagar dívidas durante
vários anos após tudo isso que não eram dela. Passou um tempo, ela pagou a dívida, ela resolveu essa situação, ela começou a se estabilizar novamente. A Regiane falou, nossa, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, não dá pra ficar assim, faz tempo que eu tô parada. Aparece uma pessoa lá na comunidade onde ela frequenta e conversa com ela, e assunto vai, assunto vem, e ela fala assim, nossa, eu tava querendo montar um negócio, assim, eu tô achando que vai dar certo, porque eu recebi um dinheiro aí, eu quero investir. A Regiane vai olhar pra ela, conversando com ela, vai falar assim, o que você acha, Regiane? E o nome dessa mulher é Maria. Qual é a chance de você fechar negócio com essa mulher? Qual é a chance? Chance nenhuma. Mas aí você vai dizer, mas Silviane é só o nome igual. Essa outra mulher pode ser uma mulher completamente diferente da Maria I, não é? Sim, mas o nosso pensamento funciona de forma por referência, por símbolo. Então presta atenção, se o primeiro contato que eu tive com o mundo foi com meu pai e com minha mãe, e eles me ensinaram a viver, a ser, a me sentir, quando eu olho então para Deus e chamo Deus de Pai, qual é a imagem que eu vou levar para Deus? Da mesma forma que eu vejo meus pais. Por isso tem mulher que até hoje não consegue ver Deus como pai. Tem mulher até hoje que não consegue se relacionar com homens de verdade. Tem mulher que até hoje tem aversão a autoridades. Porque todo o contexto familiar fez com que ela tivesse uma aversão e ela ligou essas duas coisas. Se o meu pai era assim, imagine então Deus. Deus também é dessa forma. Então, se o pai foi ausente, você vai ter uma percepção de Deus ausente. Se o seu pai for negligente, você vai ter uma dificuldade de entender Deus. Você vai ter um pé atrás com ele. Consegue entender? Porque a nossa forma de ver todas as coisas vem a partir do nosso primeiro olhar. E você precisa entender isso. Não tem, mulher, como você ter uma vida próspera, tanto financeiramente quanto na sua vida emocional, se você não abrir os olhos para isso. Não tem como você ter um casamento bom se você não abrir os olhos para isso. Não tem como você ter uma vida melhor se você não abrir os seus olhos para isso. Se você continua vendo Deus pela ótica dos seus pais e se você continua vendo a si mesma a partir deste olhar. Mas você precisa entender o porquê de tudo isso. Então, ontem eu falei sobre a autoconsciência e hoje eu quero falar sobre o segundo pilar. E nós vamos ter muito conteúdo ainda até o final desse conteúdo aqui, desse vídeo. Certo? E tem muitas mulheres que conseguiram romper esse ciclo de prisão, sabe? Então você está preparada para se libertar desses pensamentos intrusos? Você está preparada para ver Deus de uma outra maneira? Você está preparada para de fato dizer, Silviane, 2023 foi o último ano da minha vida no qual eu fiquei frustrada, vivendo em círculos e andei mais um ano da mesma forma. Você está preparada? Então escreve aqui, Sil, eu estou preparada. Vamos junto, 2024 precisa ser um ano diferente, não só porque inicia um outro ano, mas porque você vai estar diferente. Esse é o ponto, ok? Então nós estamos montando esse quebra-cabeça. Ontem nós iniciamos e hoje é o miolo. E vamos ter a próxima aula. E eu vou dar mais uma tarefa para vocês aí no finalzinho. E no final eu vou dar mais uma tarefa para vocês fazerem, certo? Eu dou lá dentro da terapia para as meninas, tá? Mas eu acredito que você vai conseguir fazer. Eu vou explicar certinho para você, mas o principal é que eu vou fechar esse ciclo e eu tenho certeza que já vai fazer muita diferença na sua vida, trazendo essa clareza para você que tinha dúvida sobre os conteúdos, que tinha dúvida de como as coisas funcionavam. Então, assim, muitas mulheres já obtiveram resultado logo ali nos primeiros dias de encontro, de terapia. E eu convido você a continuar comigo aqui, a curtir, a compartilhar, a se inscrever no canal, ok? Para que esse conteúdo atinja mais mulheres. Hoje nós vamos para a parte da autorresponsabilidade. Ontem nós falamos da autoconsciência.
Veja o seguinte, muitas vezes nós vamos trazendo questões da nossa vida e a gente não percebe. Quantas vezes você repetiu com seus filhos coisa que você acabou vivendo com a tua mãe e com o teu pai? Quantas vezes coisas que você odiava, que você não queria, que você queria deixar longe de você e você percebeu que você estava fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. A gente repete padrões assim quando na verdade nós vivemos ali da nossa inconsciência. Por isso que a aula de ontem é muito importante. Volte lá e assista a ela se você ainda não assistiu. E eu quero que você de fato restaure a sua vida. Restaure a sua história. Eu quero que você mude de vida, assim como eu mudei, assim como eu entrei na minha crise de ansiedade, no burnout, na depressão e vivi enrolada há muito tempo da minha vida. Eu quero que você vença isso. Da mesma forma que eu venci com amor, da mesma forma que as meninas que estão comigo venceu, sabe, que a Sandra venceu, da mesma forma que a Valdirene venceu, da mesma forma que a Sandra venceu, da mesma forma que a Sabrina venceu, da mesma forma que a Amanda venceu. Como que eu posso saber que eu tenho uma ferida da rejeição? Como que eu posso entender isso de uma maneira mais clara? Como que eu posso perceber se eu tenho a ferida da orfandade? Presta atenção, nós podemos entender isso a partir de Lucas 15. E eu não sei se você consegue se lembrar dessa história. Lucas 15 conta a história de um pai que tinha 2 filhos e o pai olhou para o filho mais novo, o filho querendo, sendo muito preguiçoso, ele pediu a parte da herança dele. E naquela época pedir a parte da herança era como se desejasse que o pai estivesse morto. Mas o pai então, ele desejou tudo de bom para aquele filho. Ele respeitou o filho. E o que ele fez? Ele simplesmente deu a parte da herança para o filho mais novo. E o filho mais novo vai embora, ele gasta tudo, gasta com prostituta, ele aproveita a vida, ele moe o dinheiro. E de repente ele se vê na miséria. Ele se vê tratando porcos e com fome sem poder comer a comida dos porcos. E aí ele cai em si. Ele fica lá pensando, poxa, eu tô aqui sofrendo com fome, passando por isso, e o meu pai, ele tá lá e ele trata os empregados dele coisas melhores do que eu tô recebendo aqui. E nesse momento ele vira uma ficha e ele volta para casa do pai. Quando ele chega lá, o pai tá de braços abertos, vai lá, abraça o filho, coloca um anel no dedo dele, veste ele, deixa ele preparado, manda matar lá um animal, faz uma festa para ele. E o filho mais velho, olhando tudo aquilo, chega lá e fala assim pro pai, pai, que é isso? Que história é essa? Eu tô aqui já há um tempão, anos, nunca você me deu sequer um animal para eu matar e poder comemorar com os meus amigos. Nunca você me deu nada. Agora vem esse teu filho ingrato. Ele se afasta, ele fala, não, nem irmão ele não fala, vem esse teu filho. E aí você manda matar um animal, coloca ele lá com toda a polpa no altar e tudo. Então o pai olha para aquele filho e diz, meu filho, você não entendeu. Tudo que é meu já foi teu e é teu. Todos esses anos o que é meu é teu. Só que esse teu irmão, ele estava perdido. E ele foi achado. Ele estava morto e ele voltou à vida. Durante muito tempo, muitos anos, eu li essa história e eu até entendia, mas eu não conseguia compreender a mensagem profunda que trazia por trás dessa história. Nós temos 2 filhos órfãos ali. Um filho que faz tudo de errado e não se acha digno, não se acha merecedor. Ele ainda não entendeu a graça. Ele ainda quer voltar e ainda sendo escravo. Já o filho mais velho também não entendeu a graça. Porque ele estava ali, ele era filho, ele vivia com o pai. Mas não se sentia filho. Ele se sentia escravo. Talvez você esteja vivendo todos esses anos convivendo com o teu pai eterno. Até acreditando em Deus, até indo na sua igreja, na sua comunidade, orando,
rezando, fazendo todas as coisas, mas você ainda vive como escrava. Você ainda vive como uma mulher que você não consegue entender o amor de Deus. Você não consegue entender porque você não melhora emocionalmente. Você não consegue entender porque você não consegue perdoar. Você não consegue entender porque a sua vida não muda. Você não consegue entender porque você sempre está doente. Existem algumas características, olhando todas essas raízes, nós precisamos fazer uma limpeza e você tem que ampliar sua mente para entender o que acontece. Eu vou te dizer agora 5 características de uma pessoa que ainda vive como escrava. E aí, em contrapartida, eu vou te trazer a visão de Deus sobre isso, para que você de fato abra sua mente e consiga absorver dentro do seu coração essa nova realidade de Deus para você. A primeira característica de uma pessoa que vem da rejeição, que ainda não se vê como filha do Pai, como de fato herdeira, porque nós somos herdeiras, mulher. Mulher de atitude. Sabe qual é? Essa pessoa não vê destino na sua vida, ela não vê propósito na sua vida. Ela simplesmente foge das coisas. Ela não consegue ver sentido. Ela não consegue ver sentido em nada. Logo, ela simplesmente perde a identidade dela. Se você procurar saber quem você é, você precisa parar. Já nesse instante, agora, você não vai conseguir saber quem você é olhando para você. Você não vai conseguir saber quem você é olhando para você. Compreende? Sabe? Existem pessoas que dizem que rejeição não tem cura, que tem como melhorar, mas não tem cura. Então, como que explica a minha vida? Como que explica a vida da Sandra? Como que explica a vida de outras mulheres aí? Como que faz então? Acontece que quando as pessoas não entendem que há um Deus que cura de fato, a gente não vai conseguir compreender. Quando a gente busca entender a nós mesmas, olhando somente para nós, a gente se perde. E por que a gente se perde? Quantos coaches... Gente, eu sou formada em coach, eu não tenho nada contra, mas existem profissionais e profissionais. Compreende? Eu estou falando da questão assim extrema das pessoas. Não levam a parte de espiritualidade para isso. Muitas vezes as pessoas ficam tentando induzir você a descobrir a sua melhor versão. Só que para saber a minha identidade não é olhando para mim, não é olhando pelo quanto eu sou boa o suficiente, porque logo depois da curva eu vou cair, porque logo depois da curva eu vou tropeçar, porque logo depois da curva eu vou estar dependente emocional de novo, logo depois da curva eu vou estar ansiosa de novo, logo depois da curva eu vou tropeçar e cair de novo. E o que acontece? Com todo esse glamour de que eu sou santa, de que eu sou super mulher, de que eu consigo... É justamente por ser super mulher que a gente está se autoflagelando, se matando. E o que acontece aqui? Identidade vem de idem, idem alguma coisa, ser igual a alguma coisa. Quando nós olhamos de fato, por exemplo, uma criança, e a gente vê características nela, a gente vê o pai do lado, e isso é muito interessante, porque nós temos 2 filhos. E a gente olha para eles e a gente vê alguns traços parecidos com o do meu marido e uns traços parecidos com o meu. Compreende? Então você consegue ver uma parte dos 2, do meu marido e de mim, nos filhos. E se você olhar para os seus filhos, você vai conseguir observar isso também. Então, identidade é ser igual àquele que nos criou. É quando você olha para a sua origem. Mulher, se você quer saber quem você é, você precisa olhar para a sua origem. Quem é que foi que te criou? Pare de procurar em você mesmo. Pare de procurar em você. Você precisa olhar para o início de todas as coisas. Quem se vê como órfão, como simplesmente cria da rejeição, se acha alguém completamente inútil e sem propósito na vida. E é o que querem fazer com a gente. Achar que a nossa vida não tem sentido, que a gente é dona do nosso próprio nariz e que a gente decide todas as coisas. A segunda questão que tem aí nessa ferida da rejeição, mulher, você já sabe, né? Você já sabe.
Anote tudo que você está aprendendo. Isso faz com que penetre na sua mente e no seu coração. Anote, é importante, ok? Isso neurologicamente vai fazer toda a diferença. E compartilha aí com 3 amigas suas, tá? Que você está assistindo e está fazendo a diferença para você. Se torne canal de transformação e leve Deus também para essas suas amigas. Faça isso porque é muito mais fácil a gente mudar quando o nosso ambiente de amizades, o nosso ambiente familiar fala a mesma língua que a gente, certo? E na nossa comunidade Mulheres de Atitude é isso que você vai ter. Nós vamos ter um ambiente onde nós estamos ali conectadas, uma impulsionando outra a conseguir vencer os obstáculos e alcançar os seus objetivos. Então, o que acontece quando você se sente rejeitada? Você vai a vários lugares, mas você não se sente pertencente àquele local. A casa vira um local estranho, porque muitas vezes você acha que a casa é do seu marido, a casa não pertence a você. Você vai para um local, você acha que as pessoas estão te olhando meio torto, estranho, te julgando. Você nunca se acha pertencente nos lugares. Deixa eu te falar. Deus, Ele é nosso amigo, Ele te ama, Ele é o seu abrigo, Ele está presente onde quer que você esteja. E não apenas isso, mas o próprio Cristo disse que Ele iria, mas que deixaria o Consolador para que nós não estivéssemos sozinhas. Ele deixou o Consolador em nós. Ele está em você. Ele está em você. A faísca divina está em você. O Espírito está em você. Cristo está em você. A terceira, a pessoa que provém da rejeição, da orfandade, ela é uma pessoa com fome emocional constante. Essa fome emocional é aquela pessoa, aquela mulher que sempre precisa de elogio, sempre precisa de um aplauso, sempre se sente carente, sempre ela precisa ser a melhor, ela precisa ser especial, ou até mesmo ela mostra isso muitas vezes na sua vestimenta. Mulheres que vestem, por exemplo, que ela congelou nessa fase, sabe? Adolescentes com roupas mostrando tudo, sabe? A polpa do bumbum, todo o estômago, até a virilha, sabe? Com um decote gigantesco, dançando aquelas músicas onde elas estão se oferecendo. Infelizmente, aquilo parece que é feminino, mas aquilo é sensualização, compreende? Porque muitas vezes não é o ambiente correto para estar. E as crianças, elas crescem nesse ambiente. E eu vou falar para vocês, eu já estive congelada, onde eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Então, quando eu era jovem, assim, adolescente, eu até gostava de usar umas roupas bem curtinhas. Só que eu não sabia, porque eu não entendia nada, eu não sabia divisão de mundo, eu não tinha recebido instrução. Compreende? Então, a gente pode se transformar. Eu convido você a se transformar a partir de hoje. Onde vem isso? Quebra de princípios. É uma fome emocional constante de ser vista. Mulher, quando o pai não dá o colo necessário para a filha vai buscar colo em outro lugar. Compreende? A filha vai buscar colo em outro lugar. Eu estou falando isso com muito amor no coração. Porque abuso não é somente quando você foi tocada indevidamente, mas é quando você não foi tocada da maneira certa. Quando houve ausência de amor, ausência de carinho, ausência de afeto. E isso também é um abuso. A gente precisa perceber por que nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Se você abre a rede vizinha, o TikTok é triste de ver. É triste de ver. Porque é o que mais tem. Vamos lá, o quarto. A pessoa que vive a rejeição é a pessoa que vive escassez na sua vida em todas as áreas. E você precisa entender que se você não prospera financeiramente, se você não prospera na sua vida emocional, se você não prospera no seu casamento, se você não prospera no seu trabalho, se você não vive uma vida abundante que Deus te criou para viver, esse teu problema é emocional.
Dinheiro é emocional, minha gente. Emocional. Você gasta ou não emocionalmente. Você come ou deixa de comer muitas vezes emocionalmente. Você veste ou deixa de vestir emocionalmente. Então, se você vive escassez, você vive essa escassez a partir do momento que você não percebe que Deus é o seu Pai provedor. Porque talvez a sua vida inteira você viveu em escassez. Quantas vezes eu já ouvi mulher dizendo assim: quando eu era pequena, meus pais diziam que nunca podia comprar nada. Aí eu disse: na hora que eu trabalhar, eu vou ter dinheiro, eu vou comprar tudo que eu quiser. Aí o que aconteceu? Viveram escravas das compras, escravas de comida, porque comida também acontece isso, e é o caos financeiro. Não consegue ter gestão financeira. Você não consegue melhorar financeiramente se você está o tempo inteiro preocupada com os seus problemas emocionais e todas essas questões. Você não consegue focar naquilo que é necessário focar. A pessoa que vive em rejeição vive em escassez. A pessoa que vive em rejeição, quinto, também se sente sempre sozinha. Ela não consegue entender de que, de fato, Deus é um Deus presente a todo momento. Ele está próximo, Ele é amigo, Ele é Pai presente. Essa pessoa, ela tem a sensação constante de que ninguém liga para ela. Sabe aquele negócio, ninguém se importa comigo? Sabe, só mandaram mensagem no meu aniversário porque a internet avisou. Ninguém quer estar comigo, tem a sensação de abandono e distanciamento constante. Porque isso aconteceu com você uma vez, aí você pegou aquela situação e trouxe como uma realidade. Aí aconteceu de novo, você pega essas várias situações com seus pais e aí você leva para o seu relacionamento com as pessoas e com algum homem. E aí você fala, tá vendo? Ninguém gosta de mim. Todo mundo quer se distanciar de mim. As pessoas não me amam e quando se aproximam é por interesse. Se eu não existisse, o mundo seria melhor. E essas questões muitas vezes fazem a gente ter uma dificuldade em até terminar aquilo que a gente inicia. Inclusive, se você teve um ambiente familiar onde você teve uma quebra, onde o teu pai ali houve uma quebra de presença paterna ou materna, onde eles foram tirados da sua vida, provavelmente você vai ter a sensação de que você não consegue terminar nada na sua vida, de que tudo precisa ser interrompido. Mas deixa eu te falar, Deus é um Deus presente, Ele quer estar presente a todo momento. Como resolver tudo isso? Como resolver tudo isso é o que mais me perguntam. Mas sabe qual é o grande problema nosso? Muitas vezes a gente não tem consciência do que de fato está nos fazendo sofrer. E aí a gente já quer resolver, mas a gente nem sabe que remédio tomar para sarar aquela ferida. E aí a gente toma remédios errados. Aí sabe o que acontece? Não cura. Não cura. E o que mais acontece são pessoas que me mandam mensagem depois. Elas não fazem processo terapêutico, daí elas ficam pescando coisa na rede vizinha, num conteúdo, ela vai para outro conteúdo, e depois ela vem falar para mim assim, eu tô muito mal, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falo, você está mal, mas aonde você estava todo esse tempo? Onde que você estava? Onde que os seus pensamentos estavam todo esse tempo? E o exercício que eu te passei, você está fazendo? A pessoa não está fazendo exercício. A pessoa não está acompanhando o conteúdo que eu coloco no grupo. A pessoa não está olhando para ela, porque ela está procurando lá fora o que ela estava recebendo aqui dentro. E aí ela vê que essas pequenas faíscas e fagulhas são como se fossem pedaços de quebra-cabeça que nunca se encontram. E ela não consegue resolver o problema dela, porque aonde ela vai é benéfico? É. Só que é um remédio para cada situação. Pequenas doses de medicamento que muitas vezes não é para a situação que ela está passando naquele momento. E isso não cura. Isso não liberta. A autorresponsabilidade tem a ver em a gente perceber por que a gente está vivendo tudo isso e qual é a nossa parcela para mudar isso. Para a gente conseguir mudar alguma coisa, a gente precisa saber de onde está vindo, qual é a raiz. Consegue entender? Por isso que é importante fazer um mapeamento. Perceba que todas as questões, elas são importantes. Tudo isso é de forma superficial, entendeu?
São coisas muito mais profundas que nós temos, sabe? Dentro da terapia. Mas de acordo com o tempo, é isso que dá para me trazer para vocês. Ó, Sil, eu entendi isso, eu entendi toda essa questão. Mas como isso interfere na minha vida agora e como eu posso mudar isso? Porque isso faz eu agir da forma que eu ajo hoje na minha vida e como isso muda a minha vida. Presta atenção. A questão é que quem te aceitou é muito maior do que aquele que te rejeitou. Você precisa compreender isso. O Deus que te aceitou é muito maior do que aquele que te rejeitou. Porque quando nós não compreendemos que nós fomos aceitas por Deus e amadas por Deus, pelo Criador, qualquer rejeição vai ser algo que vai ligar a nossa identidade. Todas essas feridas da nossa infância, elas te atacam emocionalmente, a tua feminilidade. Silviane, como? Se você é uma mulher órfã, você assume um papel que não é seu. E agora eu quero entrar nessa parte, sabe, da essência feminina. Se você é uma mulher órfã, você não assume o seu papel. Você vive em disfunção de papel. Imagine o seguinte. Nós temos aqui uma caneta. A caneta foi feita para escrever. Você olha essa caneta, ela tem um formato específico e ela funciona de um determinado jeito. E se ela não funcionasse dessa forma, nós nos sentiríamos como? Nós nos sentiríamos frustradas. Certo? Então, nós temos um colar. Ele tem um formato, tem um jeito e ele serve para alguma coisa. E o jeito dele faz entender que precisa ter o quê? Algo para ser colocado, expostos, para ele se aparecer. Quando nós não sabemos de onde nós viemos, o que aconteceu conosco e qual é a nossa identidade, a nossa função, a funcionalidade, assim como a caneta é escrever, o colar é agraciar, embelezar, certo? Se a gente não souber, quando nós não compreendemos isso em nós perdemos a nossa função. Você perde a sua função. E aí nós começamos a viver longe daquilo que é a nossa função e o nosso propósito. E aí você vai viver um casamento com uma finalidade em ser mulher que na verdade não é de fato aquilo que você deveria fazer. E como? Mesmo que você não queira ser feminina, mulher, você foi criada para ser feminina. Deus te fez exatamente da forma como você é, você querendo ou não. Acontece que essas feridas do passado, essas questões todas, elas mancham o seu olhar, a tua lente e faz você ver a si mesmo de uma forma diferente. Você, olhando para si mesma, você vai começar a ter impressão de que você o tempo todo precisa se proteger. Você vai começar a ter a impressão que o tempo todo você precisa estar na defensiva. Você vai começar a não querer mais olhar para os homens da forma como deveria. Você vai perceber que você precisa se defender. Você vai perceber que você precisa ser uma mulher espinhenta. Uma mulher que carrega tudo nas costas. Você vai perceber que você vai cada vez mais se distanciando da mulher virtuosa de Provérbios 31 que Deus criou para ser. Mas por que, Silviane? Porque eu vivo dessa forma que eu vivo. Eu vou te explicar agora. Presta atenção. Na década de 60, mas você precisa entender isso, na década de 60 houve a Revolução Sexual no Brasil. A Revolução Sexual trouxe os métodos de anticoncepcionais, contraceptivos e tudo mais. A mulher agora poderia ter relação sexual sem compromisso e o homem agora poderia sair do armário. Para que ter uma mulher? Para que constituir uma família? Para que construir filhos e uma casa e tudo mais? Para que ter tudo isso? Eu preciso sair do armário. Eu preciso entender a minha sexualidade. Eu preciso aproveitar novas oportunidades e esse caos todo. A partir disso, com essa libertinagem toda, a próxima geração, o que aconteceu? A próxima geração teve doenças sexualmente transmissíveis. Pesquisa ali na década de 70 e no Brasil Paralelo. No Brasil Paralelo tem um documentário falando muito sobre isso e muito específico, certo? Após isso, a próxima década, o que aconteceu?
separações, casamentos foram completamente arrasados. Quantos homens, talvez até maridos, até pais que você tem ouvido, não foram levados para prostíbulos pelos próprios pais, porque eles deveriam ser homens ali naquele lugar, porque eles deveriam saber como que é uma mulher de verdade para eles naquela época e coisas do tipo. Quantas e quantas histórias estão envolvidas nesse sentido? Então, presta atenção. Aquela geração veio com uma ruptura familiar muito grande. Ontem eu falei sobre a instituição família ser um projeto de Deus. Agora, com tudo isso, houve uma ruptura do casamento, houve uma ruptura da família. Não tem mais família. Família agora não é pai, mãe e filhos. Agora família é afetividade. Família é só afetividade. E o que aconteceu com isso? Famílias quebradas, disfuncionais, porque o que é uma disfunção? Que não cumpre a sua função. O copo que não serve para tomar água, uma caneta que não escreve, um colar que não dá para pôr no pescoço. Disfuncional. Uma família que perde sua função. Vieram as famílias disfuncionais e a próxima geração, eis-me aqui. A próxima geração com problemas emocionais, uso excessivo de medicamento. Quanto que você gasta em antidepressivo e antiansiolítico? Quanto você gasta em coisas que você não precisaria, mas que você compra só para se sentir feliz? Isso também é um antidepressivo, sabia? Quanto você gasta com medicamento para problema no estômago? Quanto? Quanto você gasta? Quanto você gasta? As roupas que você compra, os sapatos, a comida que você come. Quanto você gasta com as coisas que você joga fora? A população está doente. É exatamente isso. Nós nunca vivemos em uma geração tão doente emocionalmente e não percebe que a raiz está na família. Agora me diz, como é que você vai buscar resolver tudo isso dentro de você sem você saber desse ambiente todo? Sem você saber desse contexto inteiro para que você saiba exatamente contra o que você está lutando? Você precisa ter conhecimento dessas coisas. E nós mulheres, você foi feita para não precisar viver dessa forma. O que aconteceu? Com a ausência de pai dentro das famílias, as mães solos tiveram que vir muito à tona. E por conta de pais que não fizeram seus papéis, seus filhos não cresceram e continuam meninos até hoje. Até hoje. E olha, quem toma medicamento não para medicamento. Se você vai no médico, você tem que fazer acompanhamento. E ele que tem que fazer o desmame, não é eu que estou falando, não é um terapeuta, não é um psicólogo, não é quem vai diminuir o seu remédio, é o seu médico. O médico que prescreveu o remédio. Ele vai fazer um acompanhamento, ele vai acompanhar a sua evolução e ele está apto a fazer um desmame, certo? Se você não compreender como que as coisas funcionam, dificilmente você vai se libertar de tudo isso. E existe algo muito mais profundo do que o impacto de toda essa transição, de toda essa bagunça emocional faz na vida das pessoas. Porque o impacto de você não entender como que as suas emoções elas funcionam no seu corpo, como que o seu cérebro descarrega no seu corpo as patologias que são as somatizações, quando você não sabe trabalhar isso de uma maneira correta, você fica adoecida por um longo período. Pessoas com alergias, o tempo todo com alergia e não sabe o porquê. Quanto o emocional está relacionado com essa alergia. Pessoas com candidíase de repetição e não sabe o porquê que a candidíase não vai embora. Ela faz tratamento por anos e a candidíase persiste. Candidíase é uma coisa chata. Você precisa entender que você tem que mudar o seu estilo de vida, expandir a sua consciência. Sabe? Diz na Bíblia, não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas buscar transformar a nossa mente, para que tudo aquilo que é perfeito, bom e agradável, segundo a vontade de Deus, exerça sobre a sua vida. E isso é de fato.
É de fato que nós precisamos entender que a nossa mente precisa mudar, que a nossa consciência precisa mudar. Então, é sobre isso que eu quero trazer para você. Então, assim, voltando no medicamento, só o medicamento não faz milagre. Você precisa de um acompanhamento. Você precisa alinhar o seu estilo de vida, a sua consciência expandida e estar em um ambiente que proporcione isso. Um ambiente que esteja sempre expandido a sua mente. Compreende? Que você continue caminhando, indo para um caminho onde outras pessoas também estão indo. E é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para você nessas 3 aulas. E parabéns! Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que decidiram mudança de vida. Que elas decidiram, sabe, ser uma mulher de atitude. Por isso que eu falo, ei mulher, mulher de atitude. Porque elas decidiram tomar uma atitude diante de tudo aquilo que elas estavam passando. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa vem no primeiro dia e deixa pra lá. Aí vem no outro dia e esquece de tudo, a mesma coisa de sempre. Mas você é diferente. Você decidiu algo diferente. Isso é um avanço. Parabéns por você estar aqui. E vamos até o final. E o que acontece? Com isso tudo, os pais saíram, as mães tiveram que ser mães solitárias, criar os seus filhos. E essas mães tiveram que fazer o quê? Ser forte, viver na polaridade masculina. São mães que precisaram assumir o papel de pai, são mães que precisaram criar os seus filhos, são mães que precisaram trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar de tudo. São mães que se sobrecarregaram, viveram uma vida muito sofrida, muito sobrecarregada, muito angustiada. E quando nós mulheres assumimos um papel de tamanho peso, sozinha, o que acontece? Fisiologicamente, nós sofremos. O homem, quando ele está sob pressão, porque ele foi feito para estar sob pressão, ele libera testosterona. Testosterona dá sentido de vida. E ele fica um homem viril, forte, ele vai à luta, ele vai para fora. Ele penetra a realidade, ele vai, ele atinge, ele alcança. A mulher, quando vive sob pressão, ela simplesmente adoece. Quando ela tem que dar conta de todas as coisas, não percebe que há alguém ali firme e forte do lado dela, ela adoece. Ela até vai, mas por quê? Produz nela a testosterona também. Só que a testosterona na mulher produz o quê? Cortisol. E o cortisol é um dos principais responsáveis para crise de ansiedade, queda de cabelo, depressão, para angústia, para tantas outras coisas que na verdade deixam a gente completamente destruída, desestruturada. A mesma pressão gerada no homem é algo bom. A mesma pressão gerada na mulher é algo ruim. Fisiologicamente falando. Eu estou dizendo de ciência, gente. Ok? E assim, muitas vezes eu trouxe coisas que você nunca tem ouvido na vida. Eu não estou trazendo questões aqui superficiais para você. Por mais que comparado, aos próximos passos, eu tenho pouco tempo para passar isso para você, mas eu estou fazendo ao máximo para você ser mais lúcida. Tá conseguindo entender? Tá conseguindo compreender? Então, o que a mulher precisa? A mulher precisa de ocitocina. A mulher precisa de hormônios, outros hormônios, e não de hormônios dessa forma. E como a mulher tem a liberação desses hormônios bons? Quando ela tem a liberação desses hormônios bons, quando ela percebe que ela é cuidada, quando ela percebe que ela é amada, quando ela percebe principalmente que existe alguém ao lado que dá firmeza, que dá proteção. A mulher, ela foi criada para ser frágil. Olha para o nosso corpo. Sabe, a gente foi criada para ser frágil. Muitas vezes a gente quer fortalecer. Eu não estou falando de atleta, gente. Eu estou falando que biologicamente nós fomos criadas para uma coisa. E aí fizeram uma lavagem cerebral onde a gente tinha que tomar um lugar que não é nosso. Então os homens, eles têm mais forte. Agora, pelo menos, eles precisavam ser. Mas a sociedade está fazendo com que os homens fiquem fracos.
com que os homens ficam inoperantes, com que eles fiquem disfuncionais. Compreende? Quantas de nós não nos relacionamos com um homem banana? Com um homem banana. Então o homem, ele é para ser forte, musculoso, ele foi feito para ser uma âncora. E dentro desse contexto, quando algo não cumpre a sua função, se torna disfuncional. Quando a mulher não cumpre a sua função, ela se torna disfuncional. Quando nós nos tornamos disfuncionais. Agora, para vocês que querem saber o que precisa ser feito, tá aí o que precisa ser feito. A mulher, ela precisa deixar de querer ter o controle de todas as coisas. A mulher, ela precisa entender de fato que a manipulação não é o caminho. A mulher precisa perceber que a agressividade e a postura de rispidez, de grosseria, de muitas vezes explosão, não é o caminho. Silviane, como eu alcanço isso? Mulher, você só alcança isso num processo e com Deus. Eu vou ter mais uma aula sobre isso, eu vou te trazer mais detalhes sobre isso. Pense o seguinte, lembra da cebola? Nós estamos tirando camadas dessa cebola. Nós estamos descamando coisas. Você consegue perceber que ontem um monte de coisa você não tinha consciência na aula de ontem? Aí ontem você conseguiu trazer várias consciências sobre várias coisas e hoje a sua mente ainda está se abrindo. Existem 7 coisas que uma mulher com identidade feminina odeia em um relacionamento. E ela precisa mudar. Uma mulher que não vive a sua identidade feminina, ela tem dificuldade em dar honra. Se você tem dificuldade em dar honra para o seu marido e mostrar que de fato ele é alguém importante dentro da casa, você critica o tempo todo, você aponta as coisas erradas, você é confrontativo o tempo todo, você vive trazendo coisas que estão dentro do seu coração ali e machucando quem está em volta. A mulher que não vive a sua feminilidade, ela tem problemas em dizer não e receber não. Ela tem problema em tudo isso. A mulher, ela tem dificuldade em ganhar e perder. Ela sempre vive em discussão e brigas e o orgulho predomina o seu coração. Precisa haver quebrantamento de coração. A mulher que vive longe da sua feminilidade, ela não consegue entender a graça de Deus. Quer saber o que você precisa fazer? Comece entendendo a graça de Deus. Como assim? Eu entendo que Deus é um Deus gracioso. Será? Será que você realmente entende que Deus é um Deus gracioso? Será mesmo? Por exemplo, quando você não consegue fazer uma coisa, você se depara com uma incapacidade. Quando você precisa pedir ajuda, quando outra pessoa erra e você precisa compreender ou você precisa perdoar, você de fato perdoa? Você de fato compreende? Você de fato pede ajuda? Você de fato consegue lidar com o espírito gracioso diante disso? Você de fato consegue perdoar? Se você não consegue fazer todas essas coisas, você não consegue entender. Você ainda não entendeu a graça de Deus. Você ainda não entendeu. Porque, por exemplo, perdão, ele está... O que é perdão? É você lembrar da situação e não sentir mais nada sobre aquilo. E não ficar trazendo aquilo todo momento, todo dia. Perdão não é a partir daquilo que nós achamos justo. Porque uma mulher que vive a sua feminilidade sabe que o perdão é a partir daquilo que Deus acredita. Deus já me perdoou, por isso eu perdoo. Deus já me amou, por isso eu amo. Deus já me aceitou, por isso eu sei que eu não sou rejeitada. Deus já fez tudo por mim. Quando a gente compreende isso de verdade, no mais íntimo do nosso ser, a gente compreende algumas coisas. Senão, a gente vive o tempo inteiro a parte das coisas. A gente não consegue se desenvolver com as pessoas, a gente não consegue se envolver com a família, a gente não consegue se envolver com a comunidade, a gente não consegue nem se entregar completamente para o próprio marido. E a gente acha que isso é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Não é normal. Mulher que vive distante da feminilidade feminina,
odeia homem. Talvez seja consciente, mas quantas de vocês não foram criadas ouvindo o seguinte: para que casar? Não casa. Vai, estuda, trabalha, conquista suas coisas. Não dependa de homem nem para comprar calcinha para você. Quantas de vocês? Quantas de vocês não viram isso? E eu, quando eu estava na minha dor, quando eu estava fora da minha feminilidade, era assim que eu pensava também, porque era o mundo que eu vivia. O que eu dizia? Eu dizia o quê? Eu não quero mais nascer mulher, se eu vir nesse mundo de novo que eu venha homem, porque mulher sofre demais. Uma mulher fora da sua feminilidade tem máscaras. Ela acha que tem que fingir o tempo inteiro. Ela tem que fingir que está bem. Mulher, você não precisa mais viver numa escravidão. Como que eu mudo isso, Silviane? Não use mais máscaras, então. Como que eu mudo isso? Pare de agir da forma que você está agindo. Tenha consciência de que você... Presta atenção, não existe uma receita de bolo mágica para você mudar as coisas. Não é um remédio mais que você toma, não é uma pílula. Presta atenção, é um processo. É um processo. Você precisa compreender de que coisas precisam mudar dentro da sua mente primeiro, para que daí você mude na atitude. Não adianta você ficar, mas como que muda isso? Como que muda isso? Você precisa entender o que eu estou trazendo para vocês. Porque, olha, vocês acreditam numa coisa muito firme na mente de vocês, que fazem você acreditar da maneira que vocês acreditam, na forma que vocês pensam. Que faz você sentir o que você sente, que faz você agir da forma que você age. Como você quer mudar a sua ação se nem a sua mente não mudou, se nem aquilo que você acredita não mudou? Primeiro a gente muda o que a gente acredita, depois a gente muda o que a gente pensa, com isso a gente sente coisas diferentes e com isso a gente age diferente. Só age diferente quem muda sentimento. Só muda sentimento quem muda pensamento. Só muda pensamento quem de fato percebeu as suas crenças, as suas raízes, de onde veio, o que estava fazendo lá e para que Deus a criou. Esse é o ponto. Eu não consigo te dar receita de bolo pronto, compreende? Eu estou aqui para te fazer cabeça pensante, porque eu acredito em você. Eu acredito que você pode refletir sobre a sua história e de fato decidir mudar de vida. Eu acredito que você pode tomar isso como consciência e parar de terceirizar isso, seja nos remédios, seja na terapeuta, seja no psiquiatra, seja nas compras, sabe? Seja na fuga alimentar, seja em vários relacionamentos que você fica tendo para procurar algo, tampar um buraco. Que esse buraco só vai preenchido pela pessoa certa. Eu quero que você tenha consciência dessas coisas, porque você não foi criada para viver dessa forma. E eu tenho que trazer essa clareza para vocês. Mude a sua mentalidade. Veja, nossa, eu estava vivendo até hoje dessa forma. Eu não fui criada para viver desse jeito. Meu Deus, me ajuda a mudar. E aí sim, depois disso, tomar conta do seu coração. Aí você vai estar comigo na próxima aula e eu vou te mostrar o caminho para a mudança. Mas antes disso, você precisa compreender o que eu estou falando. Vocês não ouvem isso na esquina, você não ouve isso em qualquer outro lugar. E eu falo sobre isso muitas vezes na minha sessão de terapia, mas não consigo levar tanto conteúdo, muitas vezes, em 1 hora para elas. Então, muitas vezes a pessoa quer que você só vá melhorando, mas que não seja curada definitivamente. Compreende? E eu não quero que você apenas melhore, eu quero que você se liberte. Que você se liberte de tudo isso. E eu quero te dizer que na próxima aula eu vou terminar o próximo ciclo e eu quero te mostrar como você pode agir assertivamente. E eu quero convidar você a continuar conosco, a desenvolver a sua mente na comunidade Mulheres de Atitude. Porque lá tem conteúdo onde você vai dar seguimento em tudo que eu estou falando aqui. Onde você vai ter crescimento espiritual, emocional e também material, porque não? É só colocar as atividades em prática. Lá você vai ter 1 ano de conteúdo, que eu ainda já tenho 1 ano de conteúdo que eu já coloquei, mas vai ter mais 1 ano de conteúdo. Eu não vou deixar vocês sem conteúdo.
As pessoas me perguntam, lá eu vou ter sessão individual com você, Sil? Não, não vai ter sessão individual. Você vai participar das lives sempre quando eu fizer. Você vai participar das mentorias sempre que eu fizer. Vai ter um workshop no ano que vem que vai ser muito legal. Vai ser muito grandioso para o seu conhecimento com outras especialistas. Você vai participar. E você vai estar dentro da comunidade, num ambiente de crescimento, onde as pessoas trazem seus desafios, onde as pessoas crescem juntas. Porque o ambiente, ele é necessário, entendeu? O ambiente é necessário. E para quem quiser saber sobre o exercício, eu vou enviar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Então, assim, eu não quero te dar paliativo. Mulher, eu não quero te dar paliativo. Talvez você viveu a vida inteira achando que você era a sua ansiedade. Talvez você viveu a vida inteira achando que você era áspida, sabe? Grossa, que a sua identidade era de ser grosseira, que a sua identidade era de ser sargentão. Mas eu não sou assim. Deus não me fez assim. E você vai entender que Deus não te fez assim. Ele não te fez assim, compreendeu? Para você parar de viver nessa escassez, para você parar de ver e achar que você não tem valor, para você parar com tudo isso. Você tem o poder de deixar esse ciclo se romper, de fato. Existem ciclos que têm que ser rompidos. Por isso que eu estou aqui, para que você não se sinta sozinha. Você não é o teu passado. Você não é o seu passado. Você é quem Deus fez você para ser. Ok? Eu agradeço você que esteve comigo até aqui. Esse sentimento de não ser suficiente não é você. Apenas veio na sua história. Esse sentimento de incapacidade, de falta, essa ansiedade, essa depressão, tudo que veio com você, que você está passando hoje na sua vida, não é você, faz parte da sua história. Então eu convido você a construir uma nova história para a sua vida. E eu te vejo na próxima aula.